Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um tema que de certa forma a gente já vem perseguindo, que seria a manipulação. Na realidade, nós vamos falar de dogmatismo e manipulação das mentes. A gente tem falado aí da época em que as pessoas consomem qualquer coisa, acreditam em qualquer coisa, parece que existe uma certa loucura, né? Falamos da teoria do louco, falamos dos delírios, e viemos falando de vários temas que hoje nós vamos revisitar sobre um outro enfoque. A gente vai começar falando da engenharia da mente, e depois vamos falar dos dogmas e como que isso acontece. Esses pareceres aqui, esses autores que nós vamos visitar, vamos mencionar, eles são lotados nas áreas de sociologia, nas áreas de psicologia, antropologia, marketing, política, psicologia, entre outros, né? E a gente vai falar da engenharia da nossa mente para poder entender um pouco de como que existem essas manipulações a partir de vários aspectos, né? Por exemplo, a partir de lideranças, a partir de mistificadores, entre outras coisas. Lendo o texto a gente vai entender melhor do que eu vou falar. Como o texto é longo, eu vou lê-lo para que a gente perca o mínimo de tempo possível. Ele é cheio de referências, foi retirado de vários lugares. Em alguns momentos aqui ele vai parecer estar sendo repetitivo, mas é porque eu volto ao assunto com outros enfoques, porque vieram de outras mídias, vamos dizer assim, ou de outra IA, ou de outro portal, ou de algum livro especificamente, ou uma pequena resenha de algum livro de algum autor. Então vieram de fontes diferentes para a gente poder entender o contexto. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar seu like. Eu vou pedir para você deixar seu comentário, porque isso aí faz engajamento para mim, valoriza o meu canal no YouTube. Vou pedir para você deixar também, não deixar de compartilhar, porque eu gostaria que esse assunto atingisse o máximo possível de pessoas pela proposta do meu canal. E se você for novo por aqui, assine o nosso canal, aperte o sininho para você ser avisado todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. O nosso canal aqui é um canal de cultura, um canal de leituras de textos diversos, pode ser de publicações prontas, eu sempre revelo o autor, pode ser pesquisas feitas dentro e fora das IAs, portais de especialistas, livros. Quando eu não faço resenhas de livro, me baseio mais de um autor que faça resenha de um determinado livro, e além das minhas resenhas específicas do meu entendimento, e todo o texto que eu leio, a minha opinião. Obviamente, você pode desconsiderar se você quiser, mas eu sempre trabalho com autoridade, com opinião de especialistas e de pessoas que comentaram sobre o tema vigente, o tema que nós estamos trabalhando. Muito bem, então, dito tudo isso, vamos começar a leitura, e eu peço licença para fazer algumas digressões, e essas digressões sempre são, a minha opinião, ou explicitativas, alguma coisa que eu tenha achado na web que possa permitir que o entendimento seja um pouco mais expressivo. Vamos lá. A história da humanidade é, em grande parte, a história da luta entre o pensamento crítico e a submissão dogmática. Uma boa parte do pensamento humano na história oscilou entre essas duas coisas. Quando alguém fez crítica a determinadas verdades ou pseudo-verdades, ou até verdades que depois se tornaram incontestáveis, mas sempre discutidas até o ponto de se admitir que eram realmente factualmente verdades, mas também algumas vezes em que os dogmas ou as manipulações ou as ideias falsas vigiram e conseguiram criar uma submissão nas sociedades, mais precisamente nas multidões, ou em alguns setores, algumas massas de pessoas
que se agregaram em torno daquele conceito ali e que deixaram de ver o resto, tornando aquilo como verdade incontestável. E isso aí seria o dogmatismo. O dogmatismo é a adesão rígida e irrefletida a um conjunto de crenças consideradas incontestáveis e absolutas. É o combustível que alimenta uma vasta gama de mecanismos de manipulação mental. E isso existe em vários setores. Esse fenômeno não é restrito a uma única esfera. Ele permeia religião, política, saúde, mercado, as academias. Quando eu digo academias, os próprios institutos de ciência, que muitas vezes fazem uma ideia como hegemônica, impedindo que outras ideias emerjam e possa se discutir aquela ideia central ou até criar adendos e ampliá-la, se for o caso, ou contestar alguma parte que não esteja explícita ou especificamente correta. Esse fenômeno não é restrito a única esfera, então, ele permeia vários setores, servindo a interesses que vão de busca de poder, às vezes busca do lucro, a necessidade humana primordial de pertencimento e significado por parte daqueles que se submetem a isso, que se submetem a essas manipulações, seja por culto a pessoas ou por questões de pessoas, de grupos hegemônicos que querem perpetuar-se no poder, seja porque eles querem vender produtos que não valem a pena. Quer dizer, ele tem a ver um pouco com delírio e tem a ver um pouco com uma certa loucura implícita na nossa forma de ser, por vezes, irrefletidamente. Quais que seriam as bases psicológicas, a princípio, e sociológicas dessa vulnerabilidade? Isso aqui é um preâmbulo, é parte de um texto, e depois nós vamos voltar nos mesmos parâmetros. Por exemplo, psicologia, sociologia, antropologia, marketing, política, religião. Nós vamos voltar a esses temas com outros enfoques. Aqui, por enquanto, a gente vai falar da psicologia e da sociologia da vulnerabilidade. A princípio, o terreno fértil sobre o qual os manipuladores semeiam suas ideias seria o terreno do dogma, quando o dogma consegue se impor para uma quantidade de criaturas. A psicologia comportamental e cognitiva nos oferece alguns insights. O viés da confirmação. Existe uma tendência inata a buscar, interpretar e privilegiar informações que confirmam nossas crenças pré-existentes. Aquelas coisas que a gente desconfia que é verdade, sistematiza aquilo, aí vem algum outro e confirma, e vem mais um e confirma, e vem um outro que pensa como você e fala, eu acho que é isso também, e aí cria-se um formato de pensamento que ignora e descarta evidências contrárias. As formações de bolhas, atualmente, muito incentivadas, até por poderes ocultos, sem querer ser conspiracionista, mas até por poderes ocultos nas redes, nas plataformas, na web de uma maneira geral, criam esse tipo de artifício bolha, porque a bolha é fácil de manipular. Já disse um general lá, se não me engano, romano, dividir para governar. Quando você consegue situar coisas em setores opostos, é mais fácil de você manipular as partes. E assim você as governa. Ou melhor, você determina os passos e os pensamentos que sejam favoráveis àquilo que você quer. É o escudo, né? Então, esse viés de confirmação, essa ignorância ou descarte de evidências contrárias, é o escudo do dogmatismo. Dissonância cognitiva, que nós já fizemos inclusive um vídeo sobre isso. A dissonância cognitiva é um desconforto psicológico gerado quando se deparam com fatos que contradizem as crenças daquelas pessoas. A saída mais fácil, muitas vezes, não é reconsiderar sua crença, ou repensá-la, ou refletir sobre ela, ou ser crítico em relação àquilo que se crê, desconfiar das suas crenças, mas rejeitar ou distorcer o fato. Ou seja, ele não acredita que aquilo possa não ser verdade, opta por continuar acreditando naquele dogma, naquela forma de agir e pensar, e rejeita fazer uma crítica à sua crença.
O Leon Festinger, que nós já mencionamos em vários trabalhos nossos aqui, em seu clássico Why Prophecy Fails, de 1956, que traduzido significa Quando a Profecia Falha, demonstrou como um grupo de crentes em um fim do mundo, quando a profecia não se concretizou, não se dissolveu. Esse grupo não se dissolveu. Ao invés, eles aumentaram o seu proselitismo para reduzir a dissonância. Quer dizer, eles ficaram desconfortáveis com o fato acontecido, deles estarem associados àquela ideia central que não ocorreu, e o escudo que eles usaram foi o escudo do próprio dogma. É mais ou menos um caso que eu dei exemplo ontem ou anteontem do programa que eu fiz. É quando o camarada fala assim: o fim do mundo vai ser tal dia, tal hora. Aí não aconteceu, estavam todos reunidos ali. Aí o pseudo-profeta lá diz o seguinte: não aconteceu porque Deus teve pena de nós, as suas orações chegaram até ele, então foi por isso que não aconteceu. Quer dizer, você fica mais ainda ligado àquela liderança, mais ainda cristalizado àquela ideia, se sentindo um agente de remissão dos pecados, do mundo, e pensa até ter favorecido toda a humanidade, porque você estava lá crendo e rezando, e os outros não. Então, você salvou todo mundo. Quer dizer, isso aí confirmou a sua crença, não dissolveu aquele grupo, não permitiu que aquele grupo se tornasse crítico e tenha percebido que ele fez uma bobagem, que aquela crença era uma idiotia. Bom, a necessidade de pertencimento é um outro pormenor também da psicologia do comportamento. Conforme elucidado por pensadores como Emile Durkheim, o Durkheim ele era sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo francês. Então, conforme foi elucidado por Durkheim, a religião e as ideologias fortemente identitárias, ou seja, aquelas que os grupos se identificam entre si, tornam-se um grupo homogêneo por identidade entre eles, fornecem uma coesão social e um senso de comunidade. E essa que é a ideia de pertencer a alguma coisa. Questionar a doutrina deste grupo pode significar arriscar a exclusão social. Você seria excluído daquele grupo por você não pertencer. A sua escolha é aderir, fingir que está aceitando, e lá pelas tantas aceitar mesmo, só para você estar dentro do grupo, e você acaba confirmando a existência daquela bolha. É um preço alto para a psique humana, né? Pensamento mágico. Algumas pessoas têm o pensamento. Aliás, a maioria das pessoas tem um certo pensamento mágico, aquela coisa de que o dia que o Brasil ganhou um determinado jogo, eu estava com a camisa tal, estava com a cueca tal, eu estava com o cabelo cortado, eu estava com isso, eu estava com aquilo, eu encontrei com fulano, ou fulano vai, quando fulano vai no show, conforme fala do Mick Jagger, né, que dá azar e tal, umas crenças assim. Então, o pensamento básico e a busca por certezas. Em um mundo complexo e assustador, porque o mundo é complexo e ele é assustador. Você cai em sociedades completamente diferentes da sua, você sente uma estranheza na comida, na forma como as pessoas se comportam, na forma como elas se aproximam de você. Algumas te tocam, outras não admitem que você chegue a 2 metros dela. Tem um outro tipo de educação, de polidez, tem uma certa sinceridade desconfortável, ou tem aquilo que para você é uma falta de educação, ou a forma de comer, os comportamentos sociais, né? Tem sociedades em que arrotar depois de que você almoçou significa um elogio à comida, enquanto que na nossa sociedade é uma falta de educação. Então, o mundo tem essa complexidade, né? O que nos assusta no mundo? Algumas pessoas morrem por hecatombes, por uma avalanche, um terremoto, uma coisa caiu na cabeça dele, estava andando na rua, caiu um vaso. Ou então, uma pessoa que você conhece começa a sofrer de um câncer, em 2, 3 meses a pessoa morre. E algumas pessoas são assassinadas, existem guerras, morrem pessoas assim, matam crianças, né? O mundo é assustador. Se você olhar pelos riscos que você corre em sociedade, andando pelas ruas à noite, em alguma cidade, numa viagem, viajando de avião, de carro, de ônibus, nos metrôs da vida, nos trens, com inúmeras pessoas desconhecidas,
Dependendo de onde você estiver, você tem animais peçonhentos, você pode ser picado, você pode ser comido, mordido. O mundo é assustador. Seja ele na cidade, seja ele no campo, seja ele no meio da floresta, o mundo é assustador. E as pessoas criadas como nós dentro da cidade, que temos uma certa proteção contra certas intempéries, aparentemente, ficamos bastante impressionados como vendo coisas acontecer com pessoas iguais a nós a alguns metros, alguns quilômetros de nós. O mundo é assustador. Então, em um mundo complexo, né, e assustador, explicações simplistas e promessas de salvação, seja espiritual, seja política, seja na saúde, são profundamente sedutoras. É como se você ganhasse um escudo contra essa coisa assustadora que é o mundo. A antropologia mostra que rituais e crenças em forças sobrenaturais ou em líderes infalíveis são uma coisa da cultura universal, servindo para reduzir a ansiedade existencial. Os salvadores da pátria, os grandes gurus, os grandes profetas, eu estou falando aqui de mistificadores, tá? Porque é claro que existem grandes lideranças políticas, grandes lideranças espirituais, mas eles não te dão a palavra da salvação, eles não te salvam, eles te explicam a vida, por isso que eles são lideranças. Essas lideranças impostas por conceitos mal postos ou por mal fundamentados, pessoas mistificadoras, esses aí ganham muito mais progresso do que os líderes efetivos, os líderes benéficos. Porque os líderes benéficos eles são argumentativos, eles tocam no coração da sua existência, eles explicam a sua humanidade, eles explicam que você realmente está submetido a um mundo complexo, um mundo aparentemente perigoso, né? Como e onde você fundamenta a sua fé, que fé é essa que você tem, o que compõe a sua fé, e não permite que você cometa loucuras ou se apegue a dogmas, 2, 3 dogmas que seriam salvadores da vida, um remédio que salvaria da sua vida, um líder que vai te sair daqui, vai levar para a Terra Prometida e tal. Que essas coisas, embora existam relatos bíblicos a respeito dessa salvação, mas a gente sabe que a maioria dessas coisas são alegóricas, e se são históricas, o que aconteceu ali, quem eram aquelas lideranças, se eram efetivas, algumas que provavelmente eram, mas eram fundamentadas de outra forma, não era uma coisa anedótica, nem era uma coisa caricatural. Então, a gente tem que ter muita criticidade para observar, e isso está muito fundamentado na educação. Você discutir os textos que você lê. Você vê, aqui para frente nós vamos falar disso. E assim, se o dogmatismo é caracterizado pela adesão inquestionável a um conjunto de crenças, doutrinas ou princípios, sem permitir questionamentos ou evidências contrárias, essa atitude mental é reforçada por recompensas sociais e pela aversão à dissonância cognitiva que nós temos. Para evitar o desconforto de ter suas crenças desafiadas, o indivíduo dogmático se fecha, rejeitando as informações que não se alinham com o seu sistema de crenças. Em outras palavras, o dogmático em geral vive dentro de uma bolha. Ainda que não se identifique a bolha como a bolha que nós vivemos na atualidade, no mundo da web, no mundo virtual, onde todos os anônimos postam coisas e buscam aquilo que confirma suas ideias e xingam os que pensam o contrário, mas isso sempre existiu na sociedade com outros nomes. Essas eram as sociedades dogmáticas. Identificando os agentes do dogmatismo e suas táticas. Letra A. Religião e religiosos. Na vertente dogmática, não estou metendo pau em todas as religiões, estou falando de dogmas dentro de religião. Porque tem gente que dentro da sua religião é dogmática. E ele é tão dogmático que ele expulsa você da convivência dele. Porque se você frequenta o lugar que ele frequenta, acredita em boa parte das coisas que ele acredita, mas a forma como ele acredita dentro de certos princípios inarredáveis, torna a convivência com ele difícil. Ele acha que você é um herege. É complicadíssimo isso. Então não estou falando mal de religião, eu estou falando das mistificações. Não se trata de criticar a fé, né? Ou criticar a espiritualidade individual, não se trata disso, mas sim as estruturas de poder que instrumentalizam a religião para controle. Dogmas religiosos, quando usados como ferramenta de opressão, proíbem o questionamento, estigmatizam dissidentes e frequentemente se alinham a poderes políticos
e ou poderes econômicos. Exemplos históricos são os abundantes: as guerras religiosas na Europa, a Santa Inquisição, que perseguiu os hereges como Galileu Galilei por suas descobertas científicas. O cara tinha descoberto algo científico que a fé entendeu que era contrária à ideia deles, e ele foi sacrificado em função disso, embora a mente dele fosse a mente da ciência. E na contemporaneidade, o crescimento de seitas fundamentalistas que tem acontecido, que isolam seus membros do mundo exterior, controlam suas vidas e os exploram financeiramente. Tá cheio de coisa parecida por aí. A tática é clássica: criar um nós versus eles. É o pertencimento. Nós somos do grupo eleito. Aqueles são os párias, onde eles são os párias demonizados. Letra B, charlatães e indústria dos remédios milagrosos. Nossa, isso é o que mais tem. Aproveitando-se do desespero e da vulnerabilidade de pessoas doentes, charlatães prometem curas milagrosas para doenças graves como câncer, muitas vezes através de métodos não comprovados e bastante perigosos. Eles usam jargões pseudocientíficos, por exemplo, de desintoxicação, energia quântica, depoimentos emocionais que chegam a ser anedóticos e principalmente não são científicos, atacam a medicina convencional como sendo parte da conspiração das grandes farmacêuticas que não querem que você saiba que aquilo ali é milagroso. O caso MMS, que é uma solução mineral milagrosa, né? MMS é na sigla em inglês, que foi promovido como cura para o autismo e para a Covid, mas que na realidade é um alvejante industrial. Isso é um exemplo terrível. Esse esquema se vale do marketing de medo, da desinformação, lucrando com a esperança alheia, mas ele se baseia muito na ignorância da pessoa, né? Esse MMS ele é um produto comercializado como um medicamento e que apresenta semelhanças com água sanitária. Isto porque sua composição inclui dióxido de cloro, cloreto de sódio e pó cítrico. Esse último conhecido por sua utilização em alvejantes à base de cloro. Gente, pelo amor de Deus, né? O camarada tomar isso aí para cura do autismo, cura da Covid. E tinha nego que tomava. Letra C. Líderes políticos duvidosos e ideologias autoritárias. As ideologias autoritárias elas são interessantes como elas cooptam indivíduos. Porque eu acho que as pessoas gostam da autoridade, elas gostam de reprimir o que pensam diferente. Então eles se baseiam na liderança autoritária para poder reprimir os outros que ele quer que esteja na mesma condição que ele. Normalmente essas pessoas são frustradas, elas dependem da autoridade do outro para coagir, haver coerção daqueles que são diferentes e que ele não tolera que sejam diferentes dele. Talvez a mais perigosa dos dogmatismos modernos seja essas ideologias autoritárias, esses líderes duvidosos. Líderes populistas. Por que populistas? Porque eles aparentemente trabalham para o povo. Que popular é uma coisa, populista é outra. Populista é como se fosse a caricatura do popular. É aquilo que te dá um benesse aqui, te dá uma migalha ali para ficar seu amigo, para você achar que ele está cuidando de você. Então, na realidade, ele está te prejudicando. Nem todos os líderes populistas são exatamente populistas, tá? Quando um indivíduo chega ao poder e começa com algumas práticas populares que beneficiam efetivamente algumas camadas da sociedade, às vezes ele é chamado de populista porque os poderosos pensam assim, ele está querendo ganhar voto. Então ele está fazendo aquela mistificação ali para que as pessoas darem voto para ele. Cabe analisar o seguinte: se esse populista, entre aspas, está sendo populista ou se ele está sendo expressivo na ajuda que ele está dando àquelas camadas, porque aquilo ali definitivo é que ele só ergue, né? O pessoal mete o pau muito nesse negócio de Bolsa Família e tudo, mas acontece que o programa de Bolsa Família já foi adotado em vários outros lugares, na estrutura em que foi adotado, e ele tem sido considerado um sucesso. Mudou de nome aí no outro governo e voltou ao nome atual. O fato é que essas intervenções de renda mínima e de ajuda às populações, às pessoas que estão em crise, que perderam emprego, famílias que não têm um pai ou que não tem a mãe que tem só o pai, essas ajudas elas realmente só erguem as pessoas, ajudam a estudar e conseguem colocar aquelas pessoas em situação de marcha, de vida mais ou menos normal. Então, mas aí o líder ganha voto.
Olha, pode ser que isso aí repercuta em voto, mas vamos ver o sucesso do empreendimento. Ele foi apenas para ganhar voto? Porque quando ele é apenas para ganhar voto, ele se dissolve lá na frente. Quando ele se estruturaliza e realmente dá uma condição à sociedade, não é uma política populista, é uma política pública, tá? Comprometida com o sucesso das pessoas que ele que quer atender. Existem outras, eu não vou ficar dando exemplo aqui. Bom, então, mas existem realmente líderes populistas. Líderes populistas e autoritários seguem um roteiro previsível descrito por pensadores como Hannah Arendt em As Origens do Totalitarismo. Esse livro é de uma teoria, da teórica, né, teuto-americana Hannah Arendt. Ela examina as origens históricas e as características políticas comuns dos principais regimes totalitários do século XX, o nazismo e o stalinismo. O nazismo e o stalinismo são essencialmente diferentes, e quando se coloca nas literaturas e nas leituras como se fossem coisas similares, complica muito, né? O nazismo ele tem toda uma estrutura de tópicos, o stalinismo tem outra. O stalinismo advém do marxismo-leninismo, mas ele não é exatamente a consecução disso. E a maneira como Stalin fez na governança dele, conduziu a União Soviética num regime totalitarista, não foi exatamente a execução de um programa de Marx e talvez de Lenin. Marx era um ideólogo, Lenin foi o que fez a Revolução de Outubro de 17. Não necessariamente a governança de Lenin já havia morrido e quem assumiu foi Stalin. Não necessariamente Lenin faria como a forma que Stalin fez. Stalin se baseou num projeto, mas deu características pessoais a esse projeto. Como era um projeto totalitarista, então mistura-se a ideia do totalitarismo da esquerda soviética com o totalitarismo nazista. São coisas completamente diferentes. Eu não vou dizer que um é melhor ou igual ou pior que o outro, porque não se trata disso. Se trata de ser totalitário, ou seja, convencer uma massa de pessoas a agirem de uma determinada forma, reduzindo o indivíduo a uma massa de manobra, né? Uns por um motivo, outros por outro. Humberto Eco também, o seu ensaio Fascismo Eterno, que é uma reflexão importante e necessária sobre o sentido da história e a importância da memória, para que a gente não se repita os erros do passado. Então, nós estamos falando aqui de dois autores que falam sobre o totalitarismo. Culto ao líder. No totalitarismo tem muito essa coisa, não necessariamente no totalitarismo, mas assim, algumas repúblicas, algumas expressões políticas são expressões que mantêm a rédea do poder. E devido ao culto ao líder, eles podem ou não criar um sistema totalitário, mas em geral criam um sistema autocrático ou não democrático ou ditatorial. O líder é apresentado como a encarnação da vontade do povo, ele seria o único e seria indispensável, então a sua palavra seria inquestionável, é como se ele fosse divino. Programa e controle de informação, uso constante de mentiras audaciosas. Tem o caso aqui do Big Lie, eu acho que é Big Lie que se fala, grande mentira. Big Lie significa grande mentira. É a repetição exaustiva em canais de mídias leais, como demonstrado por Joseph Goebbels no regime nazista. Aquela história de que uma mentira dita muitas vezes se torna verdade. A estratégia seria saturar o espaço público com uma determinada narrativa alternativa a um fato em si, tornando o fato objetivo e irreconhecível, né? Você tantas vezes fala o contrário daquele fato que é reconhecível, que ele se torna irreconhecível. E aí é que está a grande mentira. Por exemplo, o historiador Jeffrey Herf disse que os nazistas usaram a ideia da grande mentira ou do Big Lie originalmente para virar o sentimento contra os judeus e provocar o Holocausto. Porque o Hitler afirmou nessa técnica, usando essa técnica contra os judeus, ele afirmou que os judeus eram culpados de acusar um general alemão, Erich Ludendorff, que era um proeminente líder político nacionalista da República de Weimar, como ele sendo culpado pela perda da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Essa mentira que o Hitler criou, atribuindo aos judeus, os judeus não fizeram
essa acusação. O Eric Ludendorff não foi necessariamente acusado disso, quer dizer, criou-se um fato não verdadeiro para acusar os judeus. E falou N vezes disso aí. Só que o Hitler atribuía aos judeus a mentira de que o general é que havia forçado a barra para que a Alemanha perdesse, ou trabalhado mal para que a Alemanha perdesse. Então ele criou a mentira falando que o outro estava mentindo. E o fez dentro dessa ideia aí. Então, controle da informação. Uso de mentiras audaciosas. E isso está cheio por aí, viu? Ninguém fala isso aí adoidado hoje em dia, então hoje em dia está cheio disso. Inimigo comum, a eleição do inimigo comum, a criação de um bode expiatório que poderia ser um imigrante, um refugiado, ou algum intelectual, ou uma pretensa elite global que de repente existe, mas não necessariamente é que está conspirando, um determinado partido político que tem um viés assim ou assado, um determinado grupo de pessoas, né? Isso é fundamental para unir as bases e desviar a atenção de problemas reais e falha de gestão. Então está acontecendo um problema, não se administrou bem, ali deu um problema, então cria um bode expiatório, fala que o problema está lá no refugiado, estão lá os imigrantes que estão roubando o emprego dos populares, por isso que você não consegue comer, porque esses caras estão aqui sugando o país, essas coisas por aí. Você já deve ter até entendendo de quem que eu estou falando, de quem que eu posso dar exemplo, né? Desprezo pelas expertises. Cientistas, jornalistas e especialistas são retratados como corruptos distantes do povo real e parte da conspiração contra o sistema. Por quê? Porque esses caras estão denunciando, mostrando com fatos verídicos, né? Como é que eu digo? Estão argumentando conscientemente ou elegendo fatos para argumentar. E aí então eles são jogados de uma maneira acrítica como corruptos. São corruptos, esse cara aí são doidos, são comunistas, ou sei lá o que, são alguma coisa que o povo não toleraria, né? São antifamília, para poder desacreditar suas falas, que são falas fundamentadas. A ciência, né, o jornalista que pesquisou, os especialistas que estudam aquilo ali profundamente, comprovam, criam leis ou vão atrás das leis, né? O próprio conhecimento nesse momento é desvalorizado em favor da verdade interior ou da vontade do povo, né? Então, por exemplo, um corpo de leis que está sendo usado contra um determinado indivíduo, né, ou um juiz que está se baseando nessas leis e conduzindo um processo, pode ser visto como um cara que está perseguindo fulano, né? A máfia, por exemplo, nos Estados Unidos conseguia fazer isso, né? Ela dizia que o fulano era um benemérito da sociedade, que ele estava sendo perseguido por um juiz corrupto, por um juiz que tinha intenção de acabar com ele, e tal, então ele se emprestava àquela pessoa uma idoneidade que ele não tinha, porque na realidade ele estava sendo processado por crimes que ele tinha cometido, mas que o cara fazia a sociedade crer que aquele camarada não tinha, aqueles crimes não haviam acontecido, que o outro estava inventando, então era uma perseguição contra aquele. Está acontecendo isso aqui no Brasil atualmente, né? O cara está uma penca de crime aí contra ele, provado por ele mesmo, eles próprios filmaram lá o que estava acontecendo na vida deles, formalizou-se provas, começaram a ir atrás do cidadão, né? E as polícias em cima e tal, não, é perseguição política, e não é, né? Claro que isso também existe as lawfare, né? Já houve aqui no Brasil, mas nesse caso não é uma lawfare. Muito bem, então desprezo pela expertise. Exemplos históricos: o nazismo, o fascismo, o marcatismo, né? O nazismo nós sabemos, o fascismo nós sabemos, o marcatismo foi uma condução de um determinado McCarthy, que era um senador americano, que começou a perseguir comunistas, entre aspas, dentro dos staff de todos os setores da sociedade americana, principalmente dentro do campo das artes, né? Então muitos foram defenestrados, presos, processados em função desse marcatismo, e ele conseguiu reunir muita gente junto dele, que ele era o grande salvador.
e aquelas pessoas não necessariamente tinham aquela ideologia, e quando tinham, nada a fazer com aquilo que pudesse prejudicar alguém. Exemplos contemporâneos, a narrativa do Big Lie, que nós já falamos, mas que está sendo feita sobre a fraude eleitoral das eleições americanas de 2020, né? que o Trump lá não aceita a vitória do outro, então eles, cara, ficou falando naquilo ali como se aquilo fosse a verdade, embora você pudesse fazer a recontagem de votos, trabalhar com todas as mesas, verificar, fazer uma auditoria, não se comprovaria, mas a mentira vai prevalecer. Então essa é a Big Lie, é a grande mentira. Líderes como o ex-presidente que está sendo processado agora, que tomou medidas pseudocientíficas durante a pandemia, né, promovendo tratamentos ineficazes, né, inclusive corroborado por algumas estruturas legais, médicas, que não deu para entender isso aí, desacreditando vacinas e batendo naquela tecla ali. Tinha grupos de pessoas que falavam que não, realmente aquilo ali faz mal e tal, ela não foi testada, não teve tempo de testar, e repetiam a mesma retórica e tal, e tomava lá as ivermectinas da vida, as outras que tinham lá. E também que as suas próprias eleições teriam sido fraudadas. A própria eleição que ele ganhou, que ele disse que teria mais votos, e que atualmente a eleição foi fraudada, que ele teria ganho. Bom, os palestristas, na ilusão de expertise. A era digital democratizou o acesso à informação e também criou a ilusão da expertise. Algumas expertises existem, mas você tem que buscar a referência da pessoa. Figuras midiáticas, influencers digitais e autoproclamados especialistas, aquele cara que se diz especialista e que você acredita, opinam com convicção absoluta sobre os mais complexos assuntos que eles não entendem. De economia macroestrutural a virologia, sem qualificação e embasamento científico, eles se utilizam de heurísticas de persuasão, estudada por Robert Cialdini, como autoridade, no caso falsa, e a prova social, quer dizer, milhares de seguidores, o que não quer dizer nada, para vender cursos, ideias ou simplesmente ganhar likes, monetizar com a sua atenção. O resultado é a erosão da autoridade do conhecimento especializado real e a promoção de um relativismo epistemológico tóxico, onde toda opinião é válida, inclusive do especialista e daquele que finge que é, independente de seus fundamentos, porque a sociedade, em boa parte, é ignorante. Bom, agora análise por setores: psicologia, sociologia, filosofia, ciência política e macro. Nós vamos reproduzir algumas coisas que já falamos até agora, só com enfoque de alguns autores. Vamos lá. Psicologia comportamental, a mente vulnerável ao controle. A psicologia comportamental e cognitiva demonstra que o ser humano é susceptível a vieses cognitivos que favorecem a aceitação de dogmas e ideias manipuladoras. Ele é susceptível a isso. Um dos mais explorados é o viés da confirmação, nós já falamos, que leva o indivíduo a buscar informações que confirmem suas crenças pré-existentes, rejeitando dados contraditórios. Esse fenômeno é amplamente utilizado por figuras manipuladoras, sejam pastores neopentecostais vendendo a cura divina, ou políticos autoritários que constroem uma retórica baseada no medo e na divisão. Além disso, o condicionamento operante estudado por Skinner mostra como recompensas e punições moldam comportamentos. É o tal behaviorismo. Charlatães religiosos e curandeiros, por exemplo, prometem curas em troca de fé cega e doações poupudas financeiras, estabelecendo um sistema de reforço positivo que mantém o fiel preso à estrutura dogmática. E a sensação de que ele dá o dinheiro é como se ele estivesse comprando aquilo. E esse viés o prende ali. Sociologia e antropologia, o dogma como cimento social. Do ponto de vista sociológico, o dogmatismo ele pode servir à coerção social e ao controle de grandes grupos. Em sociedades em crise, com desigualdades profundas e baixa escolaridade, surgem lideranças carismáticas que oferecem explicações simplistas para problemas complexos, sempre apontando inimigos externos. Seriam os comunistas, os judeus, os gays, os feministas, as feministas, né? Essa lógica é explorada tanto por regimes fascistas históricos, como o nazismo, quanto por populismo contemporâneos, como o do ex-presidente aqui no Brasil, ou o Trump lá, o mandatário do Norte.
Na antropologia, Clifford Geertz, que é um antropólogo estadunidense, professor emérito da Universidade de Princeton, num trabalho de 1973, ele demonstra que os sistemas simbólicos, religiosos, políticos, morais, moldam o que é considerado real para um grupo. É o molde. Um culto que acredita em curas milagrosas não é irracional internamente. Para eles, internamente não é irracional. Há uma coerência simbólica baseada em mitos compartilhados por eles. Parece lógico acreditar naquilo. Então, eles conversam com você como se você dissesse para você: você não sabe o que eu sei. Você ignora, você é ignorante. Você pensa que não é assim. Quer dizer, ele está convicto de que aquilo é verdade. E diz para você que você não sabe. Quando você percebe aquilo que ele diz que sabe, você vê que aquilo é completamente incoerente e que aquilo cai com um sopro. Mas ele crê naquilo firmemente. O problema ocorre quando esses mitos são explorados por agentes de dominação, em que tem sido o caso, manipulando a fé para fins políticos ou fins religiosos, financeiros ou mesmo autoritários. História. O dogmatismo como motor das tragédias. Historicamente, o dogmatismo sustentou, desde a Inquisição até os regimes totalitários do século XX, a imposição de ideias únicas. Por exemplo, o catolicismo medieval, a crença lá, a coisa da Inquisição, o marxismo-leninismo na visão de Stalin, que sofreu críticas da Hannah Arendt, o nacionalsocialismo, da mesma forma, levou à supressão do pensamento divergente e ao extermínio de milhões de vidas. Isso parece ter acontecido tanto nos regimes, tanto no catolicismo medieval, quanto dentro do stalinismo, quanto do nacionalsocialismo, do fascismo, etc. O filósofo Karl Popper, em 1945, ele argumenta que o dogmatismo é o oposto do pensamento científico e crítico. Ele era um liberal, né? Como liberal, ele não era de esquerda. Mas algumas ideias dele são muito interessantes, embora ele não fosse exatamente de esquerda, porque a esquerda é mais progressista, não toda, não necessariamente. Mas o pensamento liberal não é um pensamento de grupos, a liberdade para grupos, né? Então ele era um liberal. Mas em Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que é o livro dele, ele denuncia sistemas fechados de pensamento como o platonismo autoritário, como o hegelianismo e o marxismo dogmático. A gente pode discordar dele em algumas coisas aqui, mas a ideia dele principal, ele tinha uma ideologia, né? Ele era liberal. Mas a gente vai saber, vamos continuar. Que ele fala que o platonismo autoritário, o hegelianismo e o marxismo dogmático não admitem revisão, refutação e oposição. Nesse aspecto ele está equivocado, porque nós vamos ler aqui cada uma dessas coisas e isso aí não é exatamente algo que possa ser irrevogável em termos de ideias, ou que tire liberdade de alguém. Essas ideologias que ele criou, que ele citou aqui, são ideologias que discutem a realidade. Mas vamos lá, a ausência de espírito crítico é, para Popper, a semente do totalitarismo. Ele tem uma certa razão, mas não necessariamente o marxismo-leninismo, vamos dizer assim, criou Stalin ou o stalinismo. O stalinismo foi uma coisa que, baseada no marxismo-leninismo, criou uma verdade própria e foi totalitária. O marxismo-leninismo em si mesmo não tem a ideia de ser, nem o Hegel. O platonismo autoritário não é um termo formal, mas refere-se a uma interpretação da obra de Platão que destaca a natureza autoritária e controladora de seu modelo de sociedade ideal, descrito na República. Essa visão argumenta que a sociedade platônica é elitista e hierárquica, fechada com um governo de reis filósofos que controlam rigidamente as classes sociais e o conhecimento, o que é interpretado como um modelo político autoritário. Olha bem, é preciso de se ler essa obra para saber se é isso que ele está dizendo. Porque, por exemplo, na sociedade, na democracia grega, por exemplo, o indivíduo ele era preparado a vida toda para ser um senador. Isso não é necessariamente irreal. Você pode ser uma pessoa do povo que se prepara para ser uma liderança política lá na frente, você ganhou qualidade. Agora, se esse indivíduo que está sendo preparado ele só pode vir do grupo da elite, e eu não sei se foi isso que o Platão fez, né? Aí sim seria totalitarismo, seria um comando, seria uma discriminação. Então eu não conheço o pragmatismo autoritário
o platonismo autoritário, não dessa forma. Agora, Karl Popper, ele era um liberal. Ele defendia a sociedade aberta, onde os líderes podiam ser substituídos pacificamente, onde a crítica é um elemento fundamental para a prosperidade e a liberdade. Eu não sei até que ponto ele seria hoje, por exemplo, um neoliberal. Que o neoliberal, por exemplo, o que ele está fazendo? Ele pasteuriza todas as culturas e domina tudo, em função de meia dúzia de bilionários, né? Ele era contra os oligopólios e talvez hoje em dia ele criticasse o neoliberalismo, é o que eu suponho, que coloca toda uma sociedade em função de alguma elite mundial bilionária e transforma toda a cultura em uma mesma coisa, desrespeitando a diferença. Talvez ele hoje fosse um pensador que, embora de cunho liberal, ele seria contra a forma como o liberalismo tomou posição ou se expressou, vem se expressando. O Hegel, eles argumentam que a dialética dele era historicista e que só se baseava nos preceitos históricos e que prendia uma ideia do Karl Popper. A gente teria que ler a obra de Hegel. A obra de Hegel é muito mais do que isso. A dialética de Hegel ela fundamenta algumas teorias, inclusive você pode discutir o marxismo e tudo, mas sob essa ótica, mas era uma teoria mais aberta. Eu não acho que ela era aprisionante, mas deixa aí para o comentário, se você quiser comentar sobre isso, se você quiser estudar isso aí. A ideia aqui do autor aqui fazer falando do Karl Popper jogando ele dentro dessa teoria aí, ou que ele tivesse essa teoria, ele poderia estar equivocado. Bom, falsas filosofias e pseudociências, o discurso sem base. No mundo contemporâneo, a explosão de coaches, os tais coaches, né? Especialistas holísticos, né? Mestres na cura quântica, os terapeutas vibracionais revelam uma nova forma de dogmatismo. O dogma do discurso empacotado que usa jargões pseudocientíficos para disfarçar um charlatanismo. E isso tem sido verdade. E pior é que tem gente boa que é coach, que faz isso, está com as melhores das intenções. Ele não sabe o quanto ele está equivocado, porque ele acredita naquilo que ele está falando. Agora, tem uns que não acreditam, que sabem que estão tentando te enganar. Muitos desses discursos se baseiam em apropriações superficiais de conceitos da física quântica, da neurociência, da espiritualidade oriental. Trata-se de aquilo que Alan Sokal e Jim Brickmont, que eu disse que falaria agora, chamaram de imposturas intelectuais. É interessantíssimo. O Sokal e o Brickmont escreveram um livro falando de teses pós-modernas e pegou verdade científica, misturou com curandeirismo e tal, disse que aquilo se equivalia e tal, mas muito bem argumentado, de tal forma que o livro foi aceito. Depois ele veio e escreveu um outro livro denunciando o que ele tinha feito, aquele livro dizendo que ele tinha feito aquilo de propósito para ver como que as pessoas se convencem de uma besteira, quando as palavras ocas são muito bonitas e estão ali bem ditas. Foi muito interessante o que ele fez, tá? E ele mostrou que você pode criar um livro todo de imposturas intelectuais, discursos que são eruditos, que não têm fundamentação. O objetivo não seria educar, mas sim manipular emocionalmente as pessoas, prometendo soluções rápidas, rasas, sucesso pessoal, cura espiritual, desde que o cliente pague, e muito bem por isso. Interessante falar que Alan Sokal e Jim Brickmont, eles afirmam que não pretendem analisar o pensamento pós-modernista em geral, naquele livro. Em vez disso, eles pretendem chamar atenção para o abuso do conceito da matemática e da física, que eram áreas deles, e suas áreas de especialidade no caso, né? E que ele define esse abuso como qualquer um dos seguintes comportamentos: usar terminologia científica ou pseudocientífica sem se preocupar muito com significados técnicos, né? Porque ele mostrou que isso podia ser feito no livro, fez e foi incrível, todo mundo acreditou. Importar conceitos de ciências naturais para as humanidades sem justificativa para o seu uso, exibir erudição superficial usando termos técnicos onde eles são irrelevantes, palavras bem faladas dentro de um contexto que não tem nada a ver com o contexto, presumivelmente para impressionar, para intimidar os leitores não especializados, para colocá-los assim como ignorantes, observando um sábio falando. Então, nesse sentido, ele manipula palavras e frases sem sentido.
autoconfiança em tópicos muito além da competência do palestrante, da pessoa que está se dirigindo ali, do autor, e da exploração de prestígio da ciência, ou para dar ao discurso o verniz do rigor, que não tem. O livro fornece então um capítulo para cada um dos autores acima mencionados, a ponta do iceberg de um grupo de práticas intelectuais que pode ser descritas como mistificação, linguagem deliberadamente obscura, pensamento confuso e uso indevido de conceitos científicos. Então, ele próprio denuncia que o outro livro que ele escreveu de propósito, com todos esses preceitos aí errôneos, para mostrar que aquilo ali convence. É uma crítica interessantíssima. Bom, religião, dogma e fé. Fé ou submissão? Voltamos a esse assunto, né? Embora a fé religiosa possa ser uma fonte de sentido e ética, ela frequentemente se transforma em ferramenta de dominação. Igrejas vendem bênçãos, exploram dízimos de forma predatória, estabelecem medo de condenação eterna. São exemplos claros de como o dogmatismo religioso pode degenerar em manipulação, e tem acontecido isso, infelizmente. Nada contra a religião, e sim contra os manipuladores, os dogmáticos. Autores como Michel Foucault, em 1975, destacam que o poder religioso é um dos pilares do biopoder, o controle das vidas, corpos e desejos das populações. O discurso dogmático, muitas vezes moralista, impõe regras de conduta que impedem o desenvolvimento da autonomia pessoal. Propaganda e marketing, a mente como mercado. O marketing moderno se tornou altamente sofisticado da exploração das emoções humanas. Publicidades de remédios milagrosos, suplementos naturais e produtos detox fazem uso de depoimentos, imagens de autoridade, médicos falsos, laboratórios inexistentes e medo da doença, né? Eles fazem uso disso. Manipulações identificadas na teoria de persuasão de Robert Cialdini, que eu já citei, especialmente nos princípios da autoridade e da escassez. Na internet, os influencers promovem produtos com base em falsas evidências, explorando a ignorância científica, a ansiedade crônica de um público saturado de informações e carente do pensamento crítico. Bom, isso nós já tínhamos dito. Agora, olha bem, As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, é um livro que desvenda os 6 princípios psicológicos universais que nos levam a dizer sim. A reciprocidade, o compromisso, a coerência, a prova social, a afeição, a autoridade e a escassez. Mas, Cialdini, através da pesquisa acadêmica e infiltração em organizações de venda, ele explica que esses gatilhos mentais influenciam as decisões humanas, oferecendo ferramentas para influenciar os outros e, ao mesmo tempo, proteger-se da manipulação em diversas situações da vida. Porque quando você tem o conhecimento dessas teses, por exemplo, reciprocidade, o que o indivíduo está fazendo por você e você por ele é reconhecido. Compromisso, o compromisso de certeza de que aquele ali presta. Coerência, quando ele age de acordo e você age de acordo também com seus preceitos. Prova social, né? Quando aquilo tem respeito e aquilo ali em relação à sociedade te dignifica, vamos dizer assim, te dá uma importância. Afeição, quando você se afeiçoar daquela coisa. Autoridade, se alguém exibe de fato autoridade sobre aquilo, mas uma autoridade embasada. E escassez, quando você não tem aquilo, então aquilo é mais caro, você consegue vender, ou você não tem, aquilo não é fácil de encontrar, você chegou até o pretenso consumidor com aquilo que não tem, todo mundo não tem. Bom, então essas são as prerrogativas. Agora pensa bem, você como uma pessoa que se defende daquilo ali, você vai eleger todas essas coisas para raciocinar. Se você tiver uma educação razoável, você vai perceber se tem reciprocidade, se tem compromisso, se tem coerência, se tem prova social, se tem afeição, se tem autoridade, se tem escassez. Algumas aqui não tem muito sentido. Por exemplo, a prova social é mais um viés de confirmação dentro da sociedade que te valoriza, né? Mas seria o fato de você observar se aquele carro que estão tentando te vender, se aquela roupa que estão tentando te vender, te dá uma prova social que aquele cara está dizendo que você teria, né? Bom, então, a intenção de Cialdini não era provar ou prover ninguém de armas que pudesse convencer os outros a toda a prova. A intenção dele era te dar pontos de apoio para você
se situar em questão de negociações ou de venda, né? Bom, agora a política dogmática, a morte do debate. A ascensão do autoritarismo político do século XXI está intimamente ligada à rejeição do pensamento crítico, isso é verdade. Infelizmente isso tem acontecido. Governantes que se apresentam como messias, patriotas puros, nacionalistas abnegados aos salvadores da pátria, costumam eliminar nuances, desacreditar a imprensa, desacreditar a ciência, seus opositores, tudo isso baseado em narrativas criadas, dogmáticas. O uso de fake news e teorias da conspiração reforça o sectarismo. O filósofo Theodor Adorno, em seu estudo sobre a personalidade autoritária, ele demonstra que, com a rigidez cognitiva, o apego a normas rígidas e a submissão à autoridade estão na raiz das posturas dogmáticas e intolerantes. Para Adorno, o indivíduo confunde-se com a massa pela indústria cultural. É verdade. Que impõe padrões de comportamento e consumo, padronizando a personalidade através da cultura padronizada e do entretenimento. Quer dizer, a ideia é padrão. Esse padrão transforma a individualidade numa pseudo-individualidade. Você é si mesmo, mas diluído no todo. Quando o todo mexe lá, reflete em você aqui. Você só age em consonância. Então você não é um indivíduo. Você é supérfluo, inclusive. Pode parecer uma unidade, mas você apenas reproduz o universo imposto, limitando a sua capacidade crítica e autonomia do sujeito. O Adorno fala da perda da autonomia. O indivíduo perde a capacidade de julgar o mundo da forma crítica e independente, pois a indústria cultural, seja cultura política, seja cultura religiosa, seja cultura de outra natureza, controla suas emoções, seus desejos, sua forma de pensar. Molda você como indivíduo para que você seja mecânico e racional dentro da racionalidade que ele deseja, que o sistema deseja. Desta forma, esse indivíduo será cooptado pela forma autoritária reinante na cultura subjacente, será fisgado para a indústria da cultura deformante e desindividualizante. Caminhos para a resistência, educação, ciência e dúvida. O princípio do conhecimento é a dúvida. A única forma eficaz de romper um ciclo de dogmatismo é por meio de educação crítica e alfabetização científica. A dúvida, o debate, a pluralidade e a disposição para mudar a ideia são valores essenciais da liberdade e a dignidade humana. A filosofia de Paulo Freire nos lembra que a educação libertadora parte da problematização do mundo, não da imposição de verdades. O sujeito crítico é aquele que pergunta, que questiona, que incomoda e se incomoda, e não aquele que repete dogmas, para ser aplaudido por um instrutor geral que diz assim, você aprendeu. Não é por aí. Paulo Freire opunha-se à massificação através de sua crítica à educação bancária, aquela que você deposita conhecimento no indivíduo, que ele via como uma imposição de uma vida de mundo, uma visão de mundo e de uma cultura dominante sobre os desavisados, impedindo-os de se tornarem sujeitos de sua própria história. A sua proposta pedagógica libertadora procurava a conscientização, que é a tomada de consciência de realidade, de estar sempre sujeito, para que ele possa intervir e transformar o mundo como protagonista e não mais sujeito, protagonista de sua história, evitando a reprodução e a padronização imposta pelos sistemas. Fontes de informação e perigo da desinformação. A ascensão da internet e das redes sociais amplificou o alcance do dogmatismo, infelizmente, e da manipulação. Aliás, isso já vinha acontecendo com a TV. Todas as vezes que você via um filme, que você via uma novela, você estava sendo, vamos dizer assim, aculturado à maneira de um sistema, né? Você estava sendo manipulado. A capacidade de criar câmaras de eco, onde as pessoas só são expostas a opiniões que já concordam, fortalece o dogmatismo. E isso acontece muito nas próprias TVs e na internet. Algoritmos de redes sociais, por exemplo, mostram conteúdo que reforça crenças existentes, diminuindo a exposição a diferentes pontos de vista e tornando o indivíduo mais suscetível à manipulação. O desafio de distinguir fontes confiáveis de desinformação é uma das grandes batalhas da sociedade moderna. Vance Packard, que é um jornalista e crítico social americano, descreveu técnicas de persuasão no seu livro Nova Técnica de Convencer, que chama-se Hidden Persuaders.
revelando como empresas utilizam a pesquisa do comportamento humano e a sugestão subliminar para influenciar as decisões subconscientes dos consumidores, especialmente na hora da compra de produtos. O Salomonesque investigou a conformidade social através de seus famosos experimentos da década de 1950, demonstrando como a pressão de um grupo maior pode levar o indivíduo a ignorar sua própria percepção da realidade e a concordar com a opinião da maioria, mesmo que essa esteja errada e ele a veja como tal. Embora Esch não tenha investigado diretamente a submissão política, em seus achados sobre a influência da maioria e o medo de se destacar, explorados no contexto da Guerra Fria e do contexto da época, pode ser aplicados para entender como as pessoas podem ceder a opiniões ou ações influenciadas pelos grupos ou por figuras de autoridade, revelando a importância da independência do pensamento ou do pensamento crítico. Gustave Le Bon, em sua obra Psicologia das Multidões, conceituava a massa como um conjunto de indivíduos que, ao se unirem em um grande grupo, tornam-se menos conscientes de si próprios e mais influenciados, expostos a influências externas totalizantes. Conclusão. O dogmatismo e a manipulação mental são fenômenos transversais presentes na religião, na política, na pseudociência, no mercado, na cultura, no marketing, tudo quanto é lugar. Todos compartilham uma mesma estrutura: a negação do pensamento crítico e a exploração das fragilidades humanas. Em um mundo cada vez mais complexo e hiperconectado, o maior ato de resistência será cultivar a dúvida, buscar evidências, questionar as certezas, inclusive as próprias, e desconfiar das fórmulas prontas. A liberdade de pensamento é conquistada todos os dias, não apenas contra os tiranos óbvios, mas contra a sedução silenciosa da certeza absoluta, do caminho fácil e do inimigo conveniente. A crítica a esses fenômenos todos que foram aventados nesse ensaio que nós acabamos de ler aqui, que é um Frankenstein de união de vários autores, com base nos estudos desses analistas que eu mencionei, é um passo fundamental para a gente promover o pensamento crítico e principalmente criar autonomia individual. Ao questionar, analisar, buscar evidência, podemos nos proteger da influência dos discursos dogmáticos e manipuladores, mesmo que às vezes eles sejam subreptícios. Construindo então uma sociedade mais consciente e menos susceptível às mentiras e às manipulações. Acabou que o texto ficou imenso, mas eu agradeço muito a sua atenção. Gente, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha, passa esse texto para frente, né? Assine o nosso canal se você for novo por aqui. E até o próximo programa Pontuando, onde nós vamos escolher um assunto que eu e você vamos achar muito interessante. Até lá!